Esta atividade sobre o BES na Assembleia da República merece, obviamente, a análise política. Estou Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite. A Ministra terá convencido os deputados? A Ministra mostrou-se mais uma vez útil para o Governo e percebe-se porque é que Pedro Passos Coelho não a quis deixar sair para Bruxelas para o cargo de Comissário Europeu. Porque, na verdade, ela montou uma estratégia bem conseguida. Perceber que há uma percepção por parte dos portugueses de que, na verdade, não haverá, ao contrário do que aconteceu com outros bancos, nomeadamente com o PPN, encargos para os contribuintes, com os partidos da oposição numa outra trincheira, e esta foi claramente uma guerra de trincheiras, a tentar explorar aquilo que são uma série de contradições e de informações ainda muito mal explicadas relativamente quer àquilo que foi o comportamento do Banco de Portugal, e o próprio Governador do Banco de Portugal tem sido muito vago nas explicações que dá, quer naquilo que é a atuação do Governo numa rapidez inusitada a tentar transformar uma lei que permitisse salvar à última hora um banco que aparentemente ninguém percebeu que estava em risco. E em relação a essa forma, a esse procedimento para criar essa lei, aí os deputados tentaram perceber ou forçar a Ministra a dizer, bem, mas ninguém acredita que isto foi feito de facto de um dia para o outro, já estaria preparado, o que levanta suspeições sobre, e a pergunta foi feita de forma clara, ainda que não respondida claramente. Disseram à CMVM ou não, tudo isto teria evitado aquela bronca imensa que houve com as ações. Os deputados da oposição tiveram muita atenção relativamente àquilo que foi o timing de uma série de decisões. Em particular, o Partido Socialista puxou da memória de uma série de factos e quiseram, ou tentaram saber, como tu disseste muito bem, muitas vezes as explicações não foram dadas, a que horas exatamente é que determinadas decisões foram tomadas e a partir de que momento é que elas foram ou não foram comunicadas à CMVM, que em princípio poderia alertar os investidores para uma situação que estava nesse momento a alterar-se. Em relação a essa matéria, houve muito poucas explicações. O Governador do Banco de Portugal, que ainda está a prestar esclarecimento, pelo que eu penso, escudou-se numa série de explicações que, na verdade, nos deixam muito pouco tranquilos relativamente àquilo que terá sido a atuação do regulador. Eu digo muito pouco tranquilos porque houve até um deputado do PSD que pediu ao Governador do Banco de Portugal para dizer que novas medidas é que, em termos legais, poderiam ser introduzidas, e o Governador do Banco de Portugal mostrou-se também omisso. Mas, seja como for, os dois voltaram a insistir e tentaram explicar, e remetendo até para a legislação europeia e que os próprios deputados fizeram, enfim, que desta vez não há mesmo riscos. E a Ministra veio dizer que o Estado não quer ser mesmo acionista do banco e, portanto, a medida que foi tomada foi de forma muito clara para não haver essa nacionalização tucur, não é? Essa é a trincheira do Governo, é a trincheira dos partidos da maioria e é uma trincheira que me parece até agora eficaz. Garantir de forma absolutamente segura que desta vez não haverá nenhum risco relativamente àquilo que é o incumprimento, nomeadamente, a partir do momento em que este novo banco for vendido, se o valor atingido não for o do empréstimo, nomeadamente o dos 3,9 mil milhões de euros que a Troika introduziu neste processo, que será a própria banca a ressarcir este mesmo negócio. Se isso vai acontecer ou não, essa é a dúvida que os partidos da oposição levantaram, com a suspeição, que me parece que também, tendo em conta o ceticismo dos contribuintes relativamente às situações anteriores, tem vindo a explorar do ponto de vista político. Mas do ponto de vista político, e para terminarmos, a sensação com que se fica, não sei se é a tua, foi a minha, é de que estes argumentos vão continuar a esgrimir-se, apesar das explicações que Carlos Costa e Maria Luísa Albuquerque deram no Parlamento. É verdade, houve aqui uma tentativa de ir pelo lado técnico, mas na verdade é o aspecto político que aqui está em causa. E de resto, pela primeira vez, ou talvez uma das poucas vezes, Maria Luísa Albuquerque mostrou o seu lado político, recordando que o Partido Socialista, em momentos anteriores, não teve uma preocupação relativamente aos depositantes de um banco e que desta vez, eles que pedem esse cuidado, foi exatamente ao governo PSD-CDS que incumbiu essa tarefa de proteger os interesses desses mesmos contribuintes relativamente àquilo que é os interesses dos acionistas, que, diz ela, serão quem, em último caso, será prejudicado neste negócio e assegurará aquilo que é claramente um rombo muito grande nas contas de um sistema bancário português que claramente precisa de novas regras. Muito bem. Ricardo, obrigado por teres vindo aos 9. Boa noite.